Olá a todos, muito boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês. A Zoom Education for Life traz hoje uma convidada que nos honra muito, que é a Janine Schultz. Ela é atualmente diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, é pedagoga, mestre em educação, especialista em computação aplicada à educação pela USP, trabalha há mais de 20 anos em projetos relacionados a políticas educacionais para a educação básica, nos setores público, privado e terceiro setor, junto a instituições como o MEC, a Unesco, os institutos Unibanco e CIA, o CIEB e o CIEDS. Um prazer muito grande, Janine, estar aqui com você para compreender um pouco sobre a abordagem pedagógica da aprendizagem criativa, que, pelo que eu entendo, cria ambientes propícios para o estímulo da criatividade, né? A gente sabe que, de acordo com o último relatório do Fórum Econômico Mundial, o pensamento criativo está em segundo lugar das top 10 habilidades para o futuro do trabalho, né? Só acima dele está o pensamento crítico, que é super interrelacionado com o pensamento criativo, né? E a gente sabe também que com o aumento vertiginoso da inteligência artificial, a necessidade de upskilling, reskilling que a gente tem, ser criativo é um grande diferencial e é alguma coisa que a inteligência artificial ainda não dá conta, é uma habilidade eminentemente humana. Então, a gente quer saber de você como é que essa abordagem pode nos auxiliar a estimular a criatividade dos nossos estudantes. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigada. Pessoal, antes da Janine falar, eu vou dizer para vocês que nesse primeiro momento ela vai conversar conosco. Depois, vocês, por favor, vão colocando as perguntas no chat. Nós temos aqui a Karina, que é do marketing da Zoom, que vai fazer essa mediação com vocês. Ela vai recolhendo as perguntas para que a gente, ao final da fala da Janine, faça as perguntas. Se for alguma pergunta que aconteça, que faça muito sentido, a gente então interrompe a fala da Janine, mas a gente está pensando em deixar as perguntas para o final, até porque elas podem ser similares e a gente aglutina as perguntas próximas em apenas uma, tá bom? Muito bem. Então, Janine, desculpa, agora é sua vez. Imagina, obrigada, Solange, obrigada a todo mundo que nos escuta. Enfim, quem for nos escutar depois também, enfim, né? A gente sabe que hoje em dia é isso, a tecnologia ela permite muitos encontros síncronos, assíncronos, mediados pela tecnologia. E você falou, né, da questão da importância da criatividade. Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala, a criatividade ela é como um músculo. Aliás, o Mitchell fala que ela é uma coisa que a gente precisa cultivar, a gente precisa o tempo todo exercitar. A gente não é uma coisa que um dom que alguém tem, né? A gente sempre associou criatividade a uma coisa que nasce tendo. Então, os grandes artistas têm o dom da criatividade. Não é isso. Quando eu penso em inovação, eu penso em criatividade. Como é que eu penso diferente, uma coisa diferente, uma solução diferente daquilo tudo que já foi posto até agora, né? Então, às vezes é a mesma problemática, mas eu penso ela a partir de um outro ponto de vista. O que é isso se não é criatividade? Isso é inovação também. Então, assim, sem a criatividade a gente não inova. Então, a gente precisa, então, qual a importância, né, de uma abordagem que desenvolve, que promove a criatividade. Eu acho que a aprendizagem criativa, na verdade, ela vai muito além de promover a criatividade, tá? Mas qual a importância da gente ter uma coisa dessas? Hoje em dia, não só para o mercado de trabalho, para a gente viver no mundo atual, a gente precisa saber resolver problemas complexos. A gente tem o tempo todo novos problemas sendo colocados na nossa vida. A gente precisa resolver isso. E as formas como a gente resolvia problemas até então não necessariamente dá conta. Então, a gente tem que conseguir pensar de uma forma diferente. Mas é isso, né? Vamos falar um pouquinho especificamente da aprendizagem criativa. A gente não tem, enfim, da conversa. Eu costumo brincar que quando a gente começa a falar de educação, de inovação dentro da educação, eu poderia ficar dias e dias aqui discutindo com vocês. Eu adoraria, aliás, mas vamos falar um pouquinho da aprendizagem criativa, porque eu acho que é bem importante aqui trazer um pouquinho do cheiro e o convite para vocês, né? Então,
nós somos da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e a gente costuma dizer, né, que nossa missão é conectar, promover, apoiar oportunidades de aprendizagem criativa, instigantes, inclusivas, mão na massa e relevante para todas as crianças e jovens de todo o Brasil. E aí eu até ouso ir um pouquinho além dessa narrativa e falar não só para as crianças, eu acho que para a gente também, porque quem de nós não aprende de uma forma muito mais rica quando consegue ter uma experiência lúdica junto com a aprendizagem. A gente já sabe que o afeto, essa questão da quase que diversão, mas uma diversão, não uma diversão vazia, mas uma coisa com todo uma intencionalidade por trás. A gente sabe que isso faz toda a diferença no processo de construção do conhecimento dentro de cada um de nós. Então, a questão é exatamente que a gente vive, então, um mundo que está muito diferente hoje. A gente sabe que o amanhã vai ser ainda mais diferente, a gente sequer consegue prever como vai ser. Se a gente colocar, inclusive, a questão da aprendizagem criativa, que a Sol tão bem pontuou agora, da IA, na verdade, né, da inteligência artificial, que a Solange colocou, a gente não sabe muito bem ainda onde isso vai chegar. A gente sabe, sim, que ela é formatada a partir da interação com seres humanos, mas a gente não sabe onde isso é capaz de nos levar. Então, a gente precisa, sim, ajudar as crianças, os jovens, mas antes disso, a gente mesmo a lidar com os desafios modernos. E modernos são os de hoje também, não é só os que vêm para frente, é a partir de hoje. E a gente precisa, com todos nós juntos, contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, inclusive e sustentável, para todos e todas. Então, é uma questão realmente de envolver os estudantes, os aprendizes, independentemente da faixa etária, independentemente de qual é o lugar de onde eles estão, os conteúdos que eles estão aprendendo, mas que todos eles percebam que aquela aprendizagem faz parte de algo muito maior, que não é só aquele conteúdo específico, aquilo faz parte de uma série de outros problemas que a gente tem, uma série de outras questões que a gente tem na sociedade. Então, é isso, né? A gente já sabe que a gente precisa integrar a tecnologia. Eu acho que desde a pandemia a gente consegue já fazer isso com maior ou menor dificuldade, com mais ou menos recursos, a depender de uma série de questões, mas a grande questão é como é que a gente está integrando a tecnologia, de que forma? A gente está só levando, né, para dentro do universo virtual o formato que a gente tinha no presencial, ou será que a gente está, de fato, explorando o poder que a tecnologia tem de trazer essa modernidade, o novo? Então, não adianta eu colocar lá o livro didático e ler o livro didático numa lousa digital. Eu tenho que pensar como é que eu uso, por exemplo, estou colocando a lousa digital porque é o que está na tela, né? Mas como é que eu uso os recursos que isso permite? Então, quando a gente pensa o que é uma sala de aula, um espaço educativo, para a gente, nós, na RIBAC, que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, ela é muito mais um espaço como esse, um espaço de exploração, um espaço de co-construção, colaboração, interação, de construção de soluções para problemas que são postos. Bom, a aprendizagem criativa, ela é uma abordagem pedagógica que nasceu lá no MIT, num grupo de pesquisa que chama Lifelong Kindergarten. O criador da aprendizagem criativa, ele não gosta de ser chamado de criador, mas, enfim, a pessoa que definiu a aprendizagem criativa da forma como ela está modelada, vamos dizer assim, é o professor Mitchell Resnick. Ele bebe muito, ele foi aprendiz do Papert, que, enfim, criou o construcionismo, né? Mas ele também bebe de muitas outras fontes, como Montessori, como Piaget, como o próprio Paulo Freire. Ele tem um orgulho enorme de falar que, enfim, quando a gente conversa com ele, a influência que o Paulo Freire teve também na definição da aprendizagem criativa, dos diferentes elementos. Então, assim, Lifelong Kindergarten, né, é o jardim de infância para toda a vida. Então, quando a gente pensa na educação, a gente pensa
como é que a gente trabalha a educação dentro da educação infantil? Na educação infantil, a gente tem um espaço de exploração, um espaço de experimentação mais forte do que isso. É a educação infantil. Você ajuda a criança a construir, a se desenvolver, enfim, a ser esse sujeito íntegro que ela é. Diferente de quando chega no ensino fundamental, onde a gente já até muda o nome, né? Não é mais educação, aí é o ensino, onde tradicionalmente o professor ensina, porque ele tem o conteúdo. Então, a ideia é a gente pensar como é que a gente olha para esse desenvolvimento integral, holístico, como a gente poderia pensar, né? Dos sujeitos, que aqui no caso são crianças de educação infantil, mas enfim, como é que a gente pensa neste formato que a gente trabalha lá na educação infantil e consegue levar para os outros anos da vida de uma pessoa, dentro da escola, dentro da universidade, dentro de outros cursos. A gente, por exemplo, na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, não costuma fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? É isso de vir e conversar com vocês. A gente gosta de fazer oficina, a gente põe as pessoas para explorar. Aliás, a gente também vai estar na BET fazendo uma oficina de aprendizagem criativa, né? Então, acho que é isso. Como é que eu exploro alguma questão e construo conhecimento a partir dessa exploração? O que tem por trás de tudo isso? Então, a tecnologia, obviamente, ela está muito marcada dentro da aprendizagem criativa, embora no Brasil a gente trabalhe de uma forma muito também, não só o desplugado, mas a gente fala, né, low tech, high tech e no tech, inclusive, mas aqui um pouquinho, lá no MIT, é tudo muito ligado à tecnologia, e aí aqui a gente tem um pouquinho, né, kit de Lego, que foi criado dentro do LLK, do Lifelong Kindergarten, a partir da aprendizagem criativa. Acho que é uma das ferramentas que foi criado a partir da aprendizagem criativa. Ele tem a ideia, o embasamento da computação criativa por trás. E a gente tem o Scratch também, que, enfim, muitos de vocês devem também conhecer. Enfim, o programa, a linguagem de computação do gatinho, não está o gatinho aqui na foto, mas enfim, o Scratch também foi criado lá dentro do grupo de pesquisa, inclusive junto com o Léo Burd, que é fundador da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, quer dizer, você olha para uma abordagem pedagógica específica, como a aprendizagem criativa, e você pensa, ok, como é que eu uso isso para ajudar as crianças a desenvolverem elementos, habilidades, competências relacionadas ao pensamento computacional, à linguagem de programação, enfim, de uma forma diferente de um modelo mais instrucional, por exemplo. E agora, mais recente, desde outubro, a gente, enfim, foi lançado eu já apoio como agente, porque a gente lançou também no Brasil, tem o Octo Studio, que é um aplicativo para ensinar programação, linguagem de programação para crianças, desde a da educação infantil, inclusive aqueles que não estão alfabetizados ainda. Ele é bastante amigável, e você consegue integrar com o seu contexto, né? Então, acho que uma coisa muito importante do que está por trás do pensamento do LLK, quando desenvolve esse tipo de ferramenta, é a ideia de que são ferramentas que permitem a minha expressão, tanto com os kits Legos, como com o Scratch, como com o Octo Studio. Como é que eu desenvolvo as minhas formas de expressão usando essas ferramentas? E aí, assim, a pergunta que fica, né, afinal de contas, o que é essa tal de aprendizagem criativa, que muitos de vocês talvez não conheçam? Ela é muito... Acho que o primeiro elemento que constitui a aprendizagem criativa, a gente brinca que são os 4 P's. Então, a aprendizagem criativa, ela parte de projetos, então eu desenvolvo projetos, como vocês também têm, enfim, alguma coisa de desenvolvimento de projetos na Zoom, né? A gente pensa na paixão, que é como é que eu motivo, como é que eu envolvo, eu engajo o estudante. É uma coisa que mexe comigo, não é uma coisa que alguém me traz externamente, é uma coisa que realmente está relacionado às minhas paixões.
tem a ver com pares, é muito colaborativo, é muito de co-construção, e tem a ver com o pensar brincando, que aqui é uma tradução que a gente fez para o play, to play, que tem a ver com a questão da exploração lúdica também, né? Então, enquanto eu brinco, enquanto eu exploro esses elementos lúdicos, eu vou desenvolvendo o meu raciocínio, eu vou brincando, pensando, aprendendo o tempo todo. Outro ponto que é super importante na aprendizagem criativa é a espiral da aprendizagem criativa. Então, a gente diz que uma experiência, ela sempre parte do imaginar. Então, a partir de uma questão disparadora, eu imagino alguma coisa, eu imagino o que é que eu quero fazer a partir dessa pergunta, eu imagino o que eu vou construir, aí eu crio. Aí eu vou criar uma solução, eu vou criar algo a partir dessa pergunta disparadora. Depois que eu criei, eu vou brincar com a minha criação, então eu consigo interagir com os meus colegas também. Aliás, essa criação nem sempre é individual, a imaginação também nem sempre ela é individual. Aí eu compartilho com eles, então, com os demais, a gente reflete junto sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, por que chegamos nisso, por que não foi diferente, o que daria para pensar diferente a partir disso. Aí eu reimagino, então eu estou o tempo todo girando essa espiral. E uma coisa super importante também, assim, é que não é uma coisa que ela segue, né? Não é um passo a passo. É isso, eu imagino, aí eu posso compartilhar com o meu colega do lado, e aí no que eu compartilho com ele, a gente imaginou junto, a gente criou junto, enfim, a gente consegue ir fazendo esse desenvolvimento das soluções que são criadas nas atividades pensadas a partir da aprendizagem criativa. E outro elemento extremamente importante é, enfim, revelado por essa imagem, né? Então, a gente fala que a aprendizagem criativa não tem o é ou não é aprendizagem criativa, tem o mais ou menos alinhado com a aprendizagem criativa. Então, eu começo de um piso baixo. Eu estou me aproximando. Por quê? Porque como toda abordagem pedagógica, como toda teoria pós-moderna de aprendizagem, ela engloba muitos elementos, cabe muita coisa. Então, geralmente, quem trabalha com alguma coisa vinculada a um projeto que tem uma interação maior da criança com o conteúdo, eu parto de um projeto ou de um problema, uma metodologia ativa, eu vou estar de alguma forma alinhado. Então, assim, quanto que eu estou alinhado? Bom, teria uma série de elementos, né? Qual é o vínculo com os 4Ps, qual é o vínculo com a espiral, como é que está desenhado, onde é que estão os objetivos pedagógicos, como é que isso dialoga aqui, enfim, então tem toda essa questão do teto, do piso baixo. Eu chego num teto alto, ou seja, cabe muita coisa de aprendizado. A gente tem o grupo de trabalho do Lifelong Kindergarten, é isso, tem um grupo de pesquisa dentro do MIT que até hoje continua trabalhando, desenvolvendo, aprendendo sobre aprendizagem criativa. E paredes amplas, por quê? Porque a ideia é que caiba muito projeto aqui dentro. E a gente brinca, né? O sucesso de uma atividade para a gente é quando a gente olha o que os alunos fizeram e a gente vê uma variedade grande de projetos desenvolvidos. Porque daí a gente fala, eles conseguiram chegar, cada um naquele projeto que toca aquilo que ele precisa. Está vinculado à proposta, mas toca a essência desse estudante. Então, assim, nós somos a Ribac, aqui um pouquinho de imagens das coisas que acontecem pela rede. A ideia é realmente fomentar a aprendizagem criativa, por isso que eu estou aqui, por isso que a gente está sempre à disposição para conversar com quem quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho. A gente trabalha identificando quem já está alinhado, a gente conecta essas pessoas, colabora com elas. Quem entrar no nosso portal, está aí no chat, vai ver que tem... nosso portal ele é uma espécie de uma comunidade de aprendizagem, então a gente ajuda a refinar, a aprimorar as atividades, as práticas, as ferramentas, e a gente, a partir disso, promove novas práticas, recursos, ferramentas, iniciativas, projetos, enfim, o que for, para daí a gente identificar mais gente, trazer mais gente para esse grande movimento. A gente trabalha por meio de encontros, festivais, campanhas, o portal, cursos e oficinas. Eu acho que isso, enfim, do portal vocês conseguem ver.
Eu queria só trazer para vocês, eu acho que por conta da nossa agenda, estamos chegando no final de abril, a gente está no meio da campanha do Scratch, então o Scratch Day é uma das muitas campanhas que a gente realiza. O Brasil, ele é historicamente, desde que começou desde que começou a ter o dia do Scratch, a gente sempre tem o maior nível de engajamento, né? Então, no ano passado, por exemplo, de 512 eventos no mundo, 389 foram no 389, 369. Gente, tá difícil aqui, eu não trouxe meus óculos. Mas, enfim, foram no Brasil. Então, assim, a nossa comunidade é muito atuante, muito engajada. E em breve a gente vai abrir inscrições para a nossa Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, que este ano vai acontecer de 18 a 21 de novembro em Porto Alegre. E todas as pessoas são convidadas a se inscrever, a participar, enfim, seja levando a seus próprios projetos ou para conhecer os projetos que vão ser levados para lá. Fica o convite para vocês conhecerem a nossa página, enfim, o nosso perfil do Instagram, e chegar um pouco mais perto desse diálogo, enfim, participar desse movimento de transformação da educação. Que vocês já participam, aliás, que eu sei. Qualquer dúvida, eu deixo aqui o e-mail, enfim, info@aprendizagem criativa, chega alguém, responde mais rápido, porque se eu deixar o meu, gente, eu poderia deixar o meu, mas eu diria para vocês assim, vocês não querem esperar o tempo que eu estou demorando para responder e-mails. E é isso, Solange. Super obrigada. Eu acho que deu para dar um overview de que é a aprendizagem criativa. Eu já vivenciei, eu acho que a gente na Zoom trabalha bastante com isso, com essa abordagem também, né? A gente tem buscado trabalhar de maneira mão na massa, de uma maneira que seja mais personalizado, o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. E assim, nós não temos nenhuma pergunta específica aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quais são os obstáculos que você enxerga para a implantação da aprendizagem criativa, ou que a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa consegue identificar, né? Porque você tem um grupo enorme de professores participando, contando suas ideias, seus projetos. Quais são os obstáculos? Vamos lá, né? Acho que o primeiro deles é a questão do planejamento. Uma atividade de aprendizagem criativa, ela exige um planejamento muito cuidadoso. Porque é isso, a gente trabalha com a exploração, só que não é qualquer exploração. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Como o Léo sempre pergunta, toda atividade que a gente vai desenhar, ele pergunta, tá bom, qual é o sucesso dessa atividade que eu estou fazendo? O que eu quero que eles aprendam, o que eles levem no final? Eu acho que esse é o primeiro grande desafio, Solange. Tem uma questão que eu acho que também, assim, a gente, hoje, nas escolas, a gente tem uma fragmentação grande nas áreas do conhecimento, né? Eu, antes de chegar na Ribac, eu já falava isso, eu falo, gente, eu não sei porque nós, pedagogos, aí eu falo nós, porque aí eu visto o meu chapéu de pedagoga, que, enfim, é o meu chapéu mais forte, mas eu falo, nós, pedagogos, em algum momento definimos a separação dos conteúdos do mundo em caixinhas. Então, hoje a gente acha que consegue continuar trabalhando dessa forma, porque essa é a forma que todos nós aprendemos. Só que as crianças não estão mais conseguindo entender o mundo dessa forma, até porque o formato da educação não está mais engajando as crianças. A gente não consegue mais, cada professor, chegar na sala de aula e, de fato, transmitir aquilo que ele gostaria de transmitir. Eu acho que é um grande desafio para um professor manter, para começo de conversa, a atenção dos estudantes, né? Porque eles podem até estar olhando e fazendo assim, mas quanto que de fato estão com a escuta ativa? Então, eu preciso engajar esse estudante. Se eu consigo integrar mais no cotidiano, então, eu acho que se eu trabalho de uma forma mais integrada entre professores, entre áreas do conhecimento, eu acabo tendo uma potencialidade maior. Isso entra muito até no que está posto, mas, na minha opinião, assim, ainda de forma tímida, porque está só mais nos textos introdutórios da BNCC, a parte da educação integral. Então, fala-se bastante da educação integral, mas depois, quando a gente entra para a parte específica, a gente vai habilidades específicas de cada área
do conhecimento? Como é que eu integro essas habilidades? Como é que eu faço para levar isso para o aluno de uma forma que ele possa ver a relação? Eu brinco que se tivesse aprendizagem criativa quando eu estudei física, eu teria aprendido a gostar de física lá atrás, não só depois de adulta. Então, eu acho que assim, são alguns desafios. Aí tem um que eu gosto de mencionar também, Solange, que é a questão visualmente, para quem não sabe o que a gente está fazendo, parece que é um caos. Às vezes a gente perde um tempo tendo que convencer as pessoas que, gente, não, isso aqui parece que é, mas não, tem uma ordem por trás disso, e que tem a ver com a história do planejamento. Eu acho que é um pouco mais fácil quando a gente trabalha no fundamental, anos iniciais, claro que na educação infantil é tranquilo, porque é um modus operandi, né? Então, é um professor polivalente que trabalha todas as áreas do conhecimento, e a gente traz o professor de artes. Quando vai se aproximando do fundamental, anos finais, que aí os professores, cada um é detentor do seu saber, e é muito difícil dele compreender que tem, quer dizer, que não se restringe aquela sua área do conhecimento, mas que é importante que ele faça relação com todos, né, Janine? A própria estrutura da escola, ela dificulta esse espaço dos professores trocarem entre si, planejarem, poderem se organizar, porque é muito prazeroso para o professor também trabalhar com os pares, não é só para isso que você falou, né? A aprendizagem criativa é muito espetacular para nós também, enquanto educadores, né? Enquanto adultos. Mas é muito difícil, porque eu acho que esse é um outro impasse. Quais são os momentos que esses professores têm para estarem juntos, para estarem próximos, para que eles tenham tempo para pensar juntos, sonhar juntos, imaginar juntos, né? Porque eu acho que aquele processo da espiral perpassa eles também, né? Infelizmente, a gente tem que mudar muitas coisas na escola, por isso que é apaixonante quando a gente vive, e quando os estudantes vivem, a gente vê o quanto eles aprendem, o quanto eles fazem as relações entre as diversas áreas do conhecimento, né? Porque eles vão pesquisar, eles vão atrás, e a hora que você solta, uau, eles trazem várias contribuições, algumas coisas até que a gente nem tinha imaginado, eu acho, trazem perguntas novas, né? Eu acho que isso mobiliza bastante. Bom, se eu puder adicionar, Solange, se ainda tiver tempo, eu só gostaria de temos sim. Acho que tem a questão do desenho, né? Aquela velha história de que a gente ainda vive uma escola do século XIX, é isso, a gente ainda tem até a forma como a gente organiza, de um modo geral, as escolas, as salas de aula, é tudo muito pensado numa estrutura que não permite tanto essa exploração, mas tem também a formação inicial dos professores, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que, assim, porque senão a gente joga uma responsabilidade em cima dos educadores que estão lá no chão da escola, da sala de aula, que não é deles. E eu falo isso, assim, aí, de novo, olhando para a pedagoga que eu tenho, que eu carrego, que eu vou levar sempre comigo, que terminou a faculdade falando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei chegar numa sala de aula, eu não consigo fazer isso. Fiz vários projetos diferenciados, mas na hora de dar aula mesmo, foi onde eu fugi da escola. E na hora que tem, ok, agora você assume regência de uma sala de aula, eu falo, não é isso, eu não sei o que fazer com essa turma. Então, eu acho que tem uma questão que quando os professores conseguem experimentar, conseguem ver esse potencial, eu digo que é um caminho sem volta. E mesmo no Fundamental 2, e eu vou te dizer que já temos casos de escolas de ensino médio também, a gente tem experiências, começando principalmente nos espaços makers e nos espaços na sala de computação, vamos dizer assim, que esses espaços, em geral, eles não estão tão vinculados, agora tem a BNCC do pensamento computacional, mas, de um modo geral, eles não estão tão vinculados a determinado conteúdo encaixotado, e o educador que está ali à frente é um educador que não é você não tem um educador formado, eu sou um educador formado na faculdade Maker, na faculdade é um educador que está se reinventando, então ele também está se permitindo aprender coisas novas, vivenciar coisas novas. Eu acho que ali tem um potencial de ele conseguir, e o que a gente vê assim, de experiências lindíssimas dentro da rede é exatamente esse educador do espaço maker que vai interagir com o professor das áreas do conhecimento e fazer um projeto integrado.
Como é que eu faço esse projeto, integro isso e levo para dentro, então, do projeto que esses estudantes vão desenvolver ao longo de um período? Porque tem outra questão que eu não falei também de desafio, é o tempo, né? Como é que eu faço isso dentro de uma aula e o espaço, onde é que eu guardo esses materiais para eu fazer na próxima aula? Então, eu comecei uma maquete, onde é que eu vou guardar essa sala de aula? Então, tem essas duas questões também. Então, se eu tenho isso no espaço maker, essa bagunça organizada, como a Magali comentou aqui, enfim, eu acho que isso faz toda a diferença e isso faz os estudantes começarem a ver que o que eles estão vendo lá em matemática, em português, em ciências, no que for, faz sentido. Não é um conteúdo que alguém definiu porque colocou num livro didático, eu tenho que aprender porque vai cair na prova. É uma forma efetiva, né, de você aplicar os conceitos. Eu concordo com você que a universidade continua falhando, permanece, os professores não vêm preparados. Há um tempo atrás, a gente achava que os professores mais velhos iam se aposentando e que nós teríamos, então, uma nova geração de professores mais conectada às necessidades dos estudantes do século XXI, e efetivamente isso não aconteceu. A gente continua com professores que precisam ser formados no processo, acolhidos, e eu acho que esse é um ótimo espaço, esse espaço maker que tem algo. Agora, você precisa ter lá uma pessoa com uma cabeça muito bacana, que seja uma pessoa que consiga fazer essa inter-relação entre os professores, entre os diversos saberes, né? E proporcione projetos amplos, aí, no que diz respeito a englobar vários conceitos das mais diversas áreas do conhecimento, né? Muito legal. É isso, acho que não é o único espaço, mas eu acho que é um espaço realmente essencial, e assim, eu estou vendo aí a fala da Carolina também, né? De fato, assim, eu acho que precisa de um apoio da gestão escolar. Quando não tem o apoio da gestão é um pouco mais complicado, especialmente para os professores que são de áreas, porque é isso. Aí ele vai fazer a bagunça, vai tirar o aluno da sala de aula, vai pedir sucata para os pais, vai começar. Não, nem todo gestor apoia esse tipo de coisa. Então, é algo que precisa... É todo um ecossistema, né? Que precisa mudar, mas não tem como a gente mudar tudo de uma vez. Eu acho que uma coisa que a gente trabalha muito na aprendizagem criativa é isso. Acho que a gente conseguir entender que nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente se sente sozinho na nossa escola, na nossa organização. Eu me senti sozinha durante um tempo na minha trajetória profissional também, porque eu falava, gente, não é possível que ninguém mais pensa como assim, eu devo ser louca, né? Porque ninguém pensa a educação como eu. Todo mundo acha que está normal dessa forma. E eu nunca achei normal da forma como a gente tem educação hoje. E essa questão de como a educação está organizada, ela está muito mais... a discussão sobre isso está muito mais dentro da questão das discussões mais teóricas, não dentro da escola, da sala de aula, tipo, o que a gente consegue mudar? A gente precisa mudar. A educação, assim, a gente só vai conseguir mudar de fato a educação quando a gente também, como educadores, conseguirmos começar a fazer algo diferente. Aquela velha história, né? Eu não vou conseguir mudar o resultado se eu continuar fazendo a mesma coisa. Eu acredito que os professores estão bastante... eles conseguem enxergar. Ninguém quer trabalhar e sentir que o aluno não está interessado, que o aluno não quer aprender, né? Então, o professor quer mudar. Acho que a gente precisa apoiá-los, entregar material de qualidade, que a gente precisa compartilhar, trocar e auxiliar uns aos outros. Eu acho que isso é alguma coisa que a Rebac faz, né? E que a Zoom, quando entrega o material para a escola, também faz, porque é o início, né, de um caminho. Eu vou dizer para você, eu antes do Scratch, porque eu tenho mais, né, um tempo aí de percurso, a gente trabalhava com logo, né, que também é desenvolvido pelo Papert, com a teoria do desenvolvimento do Piaget, enfim. E era alguma coisa muito separada, eram saberes específicos. Quando você traz a tecnologia para dentro do currículo, para dentro do contexto, é espetacular, faz todo sentido, mas a gente precisa se preocupar com o acolhimento dos professores e a formação deles, uma vez que a universidade continua sem cumprir
esse papel, pouquíssimas, uma ou outra, né? Está mais aí ligada, tem um espaço maker para os professores, né? Senão aquilo também fica, a gente troca aquele antigo laboratório de informática, que tinha um dono, tinha uma chave e ninguém usava, para a gente não trocar pelo maker, né? Que fica o espaço lá, alguém com toda aquela parafernália que é caríssima, aquelas máquinas de fabricação digital, e aquilo fica apartado do professor porque ele não sabe nem por onde começar. Então, é bastante importante a gente trabalhar na formação deles, né? A Jaqueline faz um outro comentário, né? Que é isso, apesar da evolução da tecnologia e dos avanços no acesso à internet, a formação dos professores ainda é insuficiente. Eu não sei o que vai ser da nossa profissão de pedagogos e as licenciaturas também estão cada vez mais mirradas de pessoas interessadas e buscando. É uma discussão que a gente tem aí grande, né? A gente acaba tendo pessoas tantas que têm outros conhecimentos, que não têm formação nenhuma de didática, assumindo as salas de aula, enfim, porque há um desinteresse enorme, né? Isso. A formação, acho que inicial e continuada, né? A Jaqueline coloca Exatamente. ali, mas então, como é que a gente apoia, e volta para aquele ponto que você trouxe, né, Solange? Assim, como é que a gente apoia esses professores, porque a gente precisa apoiar. Como eu falei no começo, não dá para a gente responsabilizar, não, isso acontece, o aluno não está interessado porque o professor. Não, porque o formato da escola não dialoga com os interesses do aluno hoje. Verdade. As pessoas, assim, não tem perguntas, você viu, André, é incrível ver como a tecnologia pode potencializar o aprendizado e abrir novos horizontes para nossos alunos, né? E para nós também. E para nós também. Porque a gente se desacomoda e vai atrás do que a gente não conhece, né? Olha, a Anderson, o Anderson, nosso colega do desenvolvimento, os pontos levantados pela professora Janine são de extrema relevância e precisamos discuti-los constantemente. Concordo com você, Anderson. A gente fala sempre sobre a formação dos professores, a gente precisa ter cursos, especialização. Há muitos anos atrás, a gente já tinha várias especializações quando a tecnologia começou a entrar na escola, né? Mas era para os técnicos. Hoje a gente precisa da tecnologia para todos os professores. E eu tenho uma crítica aqui, Janine, sobre o novo material do MEC, porque ele foca muito só em pensamento computacional. E a gente tem as necessidades outras tantas, né? Do letramento digital, né? O aluno precisa aprender a ser um cidadão, olha aí quantos problemas a gente tem agora com a inteligência artificial generativa, com as deepfakes e assim por diante, o quanto é necessário que esses nossos alunos vivenciem, discutam esses outros itens, né? O pensamento computacional é espetacular, necessário, sem dúvida, mas os projetos que estão por trás, os temas que estão por trás, eles têm que fazer parte também do repertório desses professores para que a gente consiga chegar lá. Warner, meu querido Warner, esse é um querido professor universitário, mas é um cara muito criativo. É uma forma excelente. Não devia ter que falar isso, né, Solange? É um professor universitário, mas é muito criativo. Porque assim, ele é uma pessoa que saiu da caixa, né? Mas é isso. Mas a coragem é pessoal, consegue entender que não é a universidade que fomenta? Sim. Não, mas isso até é um movimento que nós, na RIBAC, a gente está começando a fazer. A gente tem feito, enfim, tivemos experiências em algumas universidades, e para falar, enfim, eu estou em São Paulo, não sei, tem gente do Brasil inteiro aqui, mas, enfim, aqui em São Paulo a gente andou fazendo experimentos, vamos dizer assim, na Unicamp, na Univesp, exatamente para pensar, ok, como é que eu consigo levar... trabalho de formiguinha, eu sei disso, é frustrante às vezes, mas como é que a gente consegue começar a falar exatamente com essas pessoas que estão lá na universidade e que, principalmente, aqueles que estão nos cursos de formação de professores, porque isso com que esse nosso objeto de trabalho, vamos dizer assim, né, a aprendizagem criativa, essas metodologias inovadoras, de um modo geral, elas não estão nas faculdades de educação, elas estão na engenharia, elas estão na ciência da computação, elas estão na faculdade de comunicação, mas elas raramente estão na faculdade de educação. Como é que a gente leva para a faculdade de educação? Essa é uma discussão que a gente, assim, é uma briga que eu compro já há muito tempo, antes de eu chegar na RIBAC, e na RIBAC eu falei, bom, achei um campo fértil para trabalhar com isso.
Olha, a gente tem a pergunta da Jaqueline, embora o Valber esteja aqui, pela primeira vez ele vê um trabalho bacana alinhado à BNCC, acredito que ele esteja falando sobre o material que a Zoom entregou da Jornada Z, está super alinhada à Base Nacional Comum Curricular, faz todo sentido, mas precisa de apoio mesmo, isso que a Zoom faz. E a Jaqueline faz uma pergunta, que aí eu quero que você responda, porque, né? Então vamos lá, né? Adoro. Jaqueline, obrigada. A aprendizagem criativa, embora ela tenha nascido no MIT, ela não é sobre tecnologia. Ela é sobre uma metodologia de aprendizagem. É uma abordagem pedagógica, não posso chamar de metodologia, é uma abordagem pedagógica que pensa sobre como desenvolver o processo de aprendizagem. Então, quando a gente criou a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a ideia era realmente trazer o Scratch para o Brasil. E exatamente por conta deste problema da falta da internet, dos recursos, que não é só a internet, né? Tem os recursos tecnológicos todos que eu preciso ter para poder fazer uma atividade, se eu quiser usar as tecnologias digitais. Mas a gente acabou trazendo não a parte da computação criativa, mas o embasamento pedagógico que tem por trás. Então, a coisa dos 4Ps. Então, na BET, bom, quem de vocês estiver na BET e quiser ir lá, conseguir ir lá assistir, a gente vai ter essa oficina, não vai ter absolutamente nada de recursos tecnológicos. O pessoal da equipe, assim, queria, né? Eu fiz uma reunião de alinhamento essa semana, não, a gente precisa do LED, do não sei o que, eu falei, não vai ter nada de tecnologia, a gente vai fazer no tech, sem tecnologia nenhuma, só para mostrar como funciona o processo de aprendizagem. Então, abordagem pedagógica por trás, tá? E aí eu acho que, mas para além disso, quando eu penso na questão mesma, por exemplo, o Scratch que a Solange falou, né? Eu consigo trabalhar também de forma desplugada, né? Eu acho que com a aprendizagem criativa eu consigo trazer algumas questões relacionadas a pensamento computacional, a cidadania digital, enfim, a cultura digital também, fora da tela, fora desse universo que é o computador, o celular, o que for. Pensando só no que eu tenho físico, ou porque eu construí os cartões, ou porque eu estou aproveitando alguma coisa do meu espaço. A questão é muito você pensar como é que você organiza os diferentes elementos que você tem e onde é que você quer chegar. Não tem a ver com tecnologia. Claro, a tecnologia abre um milhão é um pouco, mas enfim, uma infinitude de possibilidades, sim. Riscos também, né? Mas enfim, eu acho que dá para a gente pensar de forma que eu integro o não tecnológico com o tecnológico, que é como a vida é. A gente tem mais a do João Vitor. É isso, João Vitor. A gente acaba tendo que contar com alguns cursos que, mesmo especialização, a gente ainda não encontra uma especialização nessa área, né? O que a gente vê são pequenos cursinhos, enfim, pequenas aulas, enfim. É como a gente está encontrando a inteligência artificial, né? Cada um dá o seu pitaco, fala, mas não existe alguma coisa sistematizada para o aprendizado do professor. Uma pena mesmo. Magali. Então, a Zoom cumpre esse papel de fazer a formação dos professores, de escrever o material, e a gente está trabalhando, Janine, de uma maneira muito aberta. A gente tem aulas para trabalhar os conceitos, estão muito alinhados com a BNCC, e depois os professores e os estudantes são convidados a fazer projetos autorais. Então, a gente tem tentado fazer as coisas bem mais abertas, e, enfim, para propiciar aí uma personalização forte por conta dos estudantes, de acordo com seus interesses, com as necessidades do entorno, enfim. Jaqueline está contando aqui, espera que eu vou... Coloca para nós, Karine, a pergunta da Jaqueline.
Exatamente, Jaqueline. Não é só aí, tá? Não é um, vamos dizer assim, privilégio do local onde você mora, essa é a realidade de muitos contextos no Brasil, inclusive aqui em São Paulo. Tá? Então, às vezes tem o computador e não tem a internet, às vezes, enfim, a banda de internet que tem não é suficiente para rodar os programas que tem, às vezes tem uma série de travas, enfim, se eu coloco a parte tecnológica, aumentam os desafios, mas dá para a gente pensar na aprendizagem criativa como uma forma de engajar os alunos, não necessariamente usando recursos tecnológicos. A questão é exatamente essa, é partir de, ok, qual é o problema que eu tenho que resolver, qual é o conteúdo que eu tenho que trabalhar, quais são as habilidades, as competências que eu tenho que desenvolver. Legal, que tipo de projeto que eu posso desenhar, que tipo de pergunta disparadora eu posso colocar para que eles construam a partir da realidade deles, do contexto deles, com aquilo que tem disposto à disposição da escola, da família, enfim, do território, construir a solução. Eu acho, enfim. E a ideia é exatamente essa. Então, a gente consegue engajar o aluno, ajudar ele a desenvolver as suas próprias soluções e, com isso, desenvolver os conteúdos que eles precisam desenvolver, né? As aprendizagens que eles precisam desenvolver, na verdade. Janine, tem um pedido aqui da Fernanda. Eu estou vendo aqui. Gente, eu fico olhando para o cantinho, porque eu estou olhando o chat. A gente é curiosa. Gente, não tem... olha, pergunta do milhão, Fernanda. Isso que eu vou falar. Eu lembro da minha primeira aula de didática na faculdade, e eu gosto de sempre lembrar dela, porque eu acho que ela traz respostas para a gente até hoje. Não tem receita de bolo. Estratégias mais eficazes, não tem estratégias mais eficazes, mas assim, coisas que podem ser feitas. Como é que vocês conseguem envolver os estudantes, uma turma grande, por exemplo, como você está falando, tá, Fernanda? E até os mais velhos, que são onde, né, teoricamente, a gente tem mais dificuldade. Como é que a gente consegue envolvê-los já desde o planejamento, possivelmente? Ok, a gente tem que fazer isso aqui. Quem vai fazer o quê dentro da atividade? Já desenhar, claro, tem um trabalho, não é uma coisa que você chega na aula e fala, gente, olha só, a gente tem que resolver aqui tal coisa, vamos desenhar junto. Então, o professor vai ter que fazer esse trabalho, não tem jeito, o planejamento inicial é do professor, mas pensar já na primeira aula de um projeto, como é que eu faço para envolver os estudantes na construção desse projeto? Que eles sejam protagonistas, e não que o professor fique dando as respostas e fique dando passo a passo. Isso engaja muito mais. Se parte deles, né, Janine? Se você traz uma pergunta disparadora, mas você deixa eles complementarem, é espetacular. O que faz sentido para mim, para minha vida, para minha comunidade, né, me motiva. E aí pode ser o número que for, vão estar todos envolvidos. Janine, estamos chegando no final do nosso horário. Sem palavras para agradecer. Tem mais perguntas. Eu acho que a gente passaria aqui o resto da noite conversando, te ouvindo e nos apaixonando pelas possibilidades da aprendizagem criativa. Mas, infelizmente, nosso tempo terminou. Pessoal que participou, muito obrigada.